Bom dia mais uma vez, graças a Deus. O nosso trabalho, esse ano, completa 27 anos. Desde 98, nós estamos trabalhando, trabalho de cura, né, o convite da espiritualidade. E desde muito cedo, a gente já começou a fazer as viagens, as caravanas para Uberaba, Sacramento Araxá. Naquela época a gente ainda pegou o Chico vivo, né? Ainda já muito fragilizado, muito debilitado, mas estava lá. Com dificuldade para andar, até para estender a mão ele precisava de ajuda, mas atendia todas as pessoas com todo o carinho de sempre. Fantástico, né? É um exemplo para a gente. E a gente continua. Nós já fizemos mais de 50 caravanas para lá, né? E continuamos. A espiritualidade pede que a gente faça esse trabalho porque é um jeito também de a gente lembrar de coisas importantes. A gente precisa, às vezes, mexer na memória de valores, né? E agora, em setembro, nós teremos uma em julho, desculpem, mas já está fechada, já está completa. E pelo volume de procura, nós vamos fazer também em setembro. Ainda temos poucas vagas. Se algum dos senhores tiver interesse de estar conosco, tá bom? Procura a Carol, tem os banners lá fora. E essa lembrança do trabalho é importante. Saiu uns comentários, vira e mexe aparece esse comentário, eu gostaria de falar em público. Nós tivemos a ajuda para comprar esse terreno dos nossos companheiros, que já estão até na pátria espiritual, o senhor Luiz e a dona Antônia. Quando o senhor Luiz partiu, a dona Antônia, com mais idade, sozinha aqui na região, voltou para Presidente Prudente para viver com uma irmã. E foram eles que doaram esse terreno. Nós levamos 10 anos construindo a casa, né? E aí algumas pessoas falam, até engraçado, né? Até divertido, que foi o Sérgio Reis que nos ajudou. É legal, né? A gente ri junto, né? Que bom, né? Se ele ajuda outras casas, maravilha. Mas ele nunca esteve aqui, eu não sei nem se ele sabe do nosso trabalho, tá bom? Mas é uma lenda urbana que se criou aí, não sei como. Tá? Então, só para desmistificar essas histórias, a casa foi construída com cada sementinha. Cada um que veio, contribuiu. 10 anos construindo, né? E vira e mexe, a gente ainda está mexendo na casa. Tá bom? Só para isso, só para lembrar. Vamos começar o nosso dia? Vamos pedir a Deus, então, as inspirações para essa manhã? Que a gente consiga receber o fluido, o remédio espiritual para as nossas dores. Dores que vêm da alma para o corpo. Dores que vêm do comportamento, que às vezes a gente não vê, que é nocivo, que ainda interfere na nossa saúde. Então vamos pedir a Deus, nosso Pai, as bênçãos, a proteção, o esclarecimento, e que a gente consiga abrir o coração para entrar em sintonia com as energias mais sutis. E nisso transformar aquilo que ainda precisa ser visto e recuperado por cada um de nós. Vamos juntos com a oração ensinada pelo Mestre. Vamos dar início ao nosso trabalho. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela
agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Hoje eu sonhei que eu estava lendo o Evangelho, e normalmente eu leio muito o Evangelho na lição do Emmanuel sobre o egoísmo. Só que no sonho eu estava lendo a lição de Pascal. Vamos ler então hoje. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. O egoísmo. Pascal, Sens, 1862. Se houvesse amor entre os homens, a caridade seria mais bem praticada. Mas, para isso, seria preciso que vos esforçasseis no sentido de libertar os vossos corações dessa couraça, a fim de ficardes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. A indiferença mata todos os bons sentimentos. O Cristo atendia a todos. Qualquer um que a ele se dirigisse era sempre atendido. A mulher adúltera ou o criminoso eram igualmente socorridos. Ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando então o tomareis como modelo de vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Ele fugiria envergonhado e se esconderia, pois se encontraria deslocado em toda parte. O mal então desapareceria. Ficai bem convencidos disso. Começai dando exemplo a vós mesmos. Sede caridosos para com todos. Esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. Deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, pois a cada dia em seu reino, ele separa o joio do trigo. A cada dia em seu reino, ele separa o joio do trigo. Lembra que tem uma expressão que fala que a verdade sempre aparece? Que não adianta a gente correr, disfarçar, mas a verdade mais cedo ou mais tarde vai se revelar. Esse mais cedo ou mais tarde pode ser na matéria, pode ser fora dela. Quantas e quantas pessoas, ao desencarnarem, dão seus depoimentos nas mesas de desobsessão ou nos relatos dos romances mediúnicos, falando da decepção do pós-morte. Porque viveram na aparência do bem, na ostentação de uma caridade que era, na verdade, um comércio, uma barganha para ter algum tipo de facilidade. E essa caridade que o Cristo nos convida, ele não está interessado se o outro vai achar bonito ou feio. Ele não está interessado se vai agradar ou não aqueles que estão lá endurecidos. Ele faz. Por isso ele coloca aqui as adúlteras e os criminosos. Uma pessoa um tempo atrás, lendo essa passagem, falou assim, poxa vida, comparar a adúltera a um criminoso? Né? Veja, a gente tem sempre uma predisposição a ver o preconceito nas coisas. Ele está só usando uma linguagem generalista para a época de que qualquer desvio que sofra, que cause uma dor, existe reparação, existe a força do bem atuando. Mas a grande palavra da lição é a indiferença. Quando a gente fica indiferente com a dor do outro.
Muitos espíritas falam assim, ele fez por merecer. É a lei do retorno, né? E aí, justificando isso, a gente se tranquiliza. Eu não preciso me envolver com a dor, eu não preciso me preocupar com a dor do outro, porque ele fez por merecer. Muito ruim, né? Então a gente usa a máxima de saber que a cada um segundo suas obras, isso é uma verdade, mas a gente usa para nos distanciar da responsabilidade também de ser útil. Eu não poderia ficar em casa dormindo? Os senhores não poderiam ficar em casa dormindo, passeando com o cachorro, dando uma visita no shopping? A busca pelo bem é uma necessidade incessante. Mas todos nós, e o interessante é isso, né? Todos nós temos essa chance. Ninguém está mais habilitado, menos habilitado. É uma função natural de todo ser humano. Todos nós podemos fazer o bem, né? Agora vejam, eu e a psicologia, né? Vocês me desculpem, que a cabeça não é muito simples. Mas se eu aprendi, do jeito que eu fui tratada, eu me convenci de que o mal é sempre vencedor, eu não vou acreditar na possibilidade de fazer o bem. Se eu construir dentro de mim a ideia que essa sombra não vai me largar e que eu não sou capaz, porque eu carrego ainda na alma algumas reminiscências de culpa, de menos-valia, de impotência, então como é que eu vou fazer? Eu não vou fazer, eu vou esperar que façam. Eu vou sempre esperar um salvador na minha vida. Olha que interessante. Assim são casamentos frustrados. Eu espero que a minha esposa, que o meu esposo, que o meu filho me traga respostas. Eu espero que o outro seja sempre o salvador da minha dor existencial. E na verdade, por mais que a gente conviva, e conviver é um espelho sobre nós mesmos, a evolução é um caminho muito solitário. Porque o esforço de todo dia depende exclusivamente da gente, não é? Vira e mexe, vem aquele dilema moral na cabeça, devo ou não devo? Faço ou não faço? Está certo ou está errado? E é todo dia que a gente vai vencendo essa ausência de caridade. Primeiro para conosco, porque se eu não souber cuidar um pouquinho melhor de mim, eu não vou conseguir ter espaço para cuidar com equilíbrio do outro. Eu posso ser indiferente ou exagerada. Lembra que o amor em exagero também machuca? O amor que não mede, o amor que também ultrapassa as barreiras, ele também pode ser uma máquina de destruição. Então, Jesus, equilibrado, coeso, contínuo, nos dá o exemplo. Aí ele pergunta a Pascal, 1862. Quando é que nós colocaremos Jesus como nosso modelo? Não é saber, é sentir. Quando que ele vai ser o modelo de emoção para a gente? Porque a gente se perde na raiva o tempo todo. Como a gente fica perdido na inveja. Vira e mexe, os ciúmes arrasa a minha família. Vira e mexe, eu estou com medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de sair de casa, medo de confiar novamente. E os transtornos mentais, que eu não percebo em mim, percebo no outro, vão se proliferando. E a gente tem a sensação que a gente está vivendo o caos. Não, nós estamos vivendo os tempos anunciados no livro mais difícil, que é o Apocalipse de João. Nós estamos vivendo esse momento de transformação, mas não dá para transformar mais na aparência. Eu posso até fazer 30 plásticas, transformar meu corpo numa beldade. Mas não quer dizer que meu espírito acompanha essa beldade. Não tem cirurgia física, não tem tratamento, não tem medicação que vai me fazer ser uma pessoa mais bondosa. Existe? Existe alguma medicação que vai fazer com que eu entenda que eu preciso perdoar? Não tem. Maravilha o que a ciência nos dá, por favor. Mas a medicação é reflexão. Não tem outra medicação que nos cure se não for o refletir sobre aquilo que vale a pena ou não vale ser vivido. Jesus, Mestre, esteja conosco. É um convite, né? Que Ele entre. Que Ele entre no nosso coração. E que a gente consiga ter a paciência caridosa. Não é a paciência da omissão. A paciência caridosa, que entende o porquê. Às vezes precisa esperar um pouquinho mais. Ótimo dia. Obrigada a todos. Vamos começar o nosso trabalho.